Rapaziada, o que tem de gente incomodada com o Botafogo é brincadeira, tá? Os atleticanos, tanto o Paranaense, que sempre achou que era o 12º time do Brasil, né, um dos 12 grandes, querendo tirar o Botafogo de escanteio. O Atlético Mineiro, que tá mordido, que foi eliminado por... Eliminado não, perdeu um título pra gente com 1 a mais o jogo todo. Muita gente mordida com o Botafogo e agora aproveitando pra pôr as garrinhas de fora e tripudiar. Mas graças a Deus tem gente com coerência, que entende o contexto, como o Denilson, né? Como a Renata Fã, entre outros, o Ronaldo, né? Entre outros ali, que mostram o contexto real e como era desumano o cenário do Botafogo nesse Mundial. Temos também aqui o ESPN repercutindo aí um possível apelo para Roger Guedes no Botafogo. Não sabia, vamos ver que história é essa aqui no vídeo, vamos reagir comigo. Mas antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, temos área de membros, 4 planos de R$3, de R$5, né? Cabe em todos os bolsos, tem os planos maiores, mas os pequenos ajudam muito o canal já, você quase não vai sentir no teu bolso. O preço de uma latinha de refrigerante na rua, você ajuda o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui, fazer um bom serviço todos os meses, todos os dias para vocês. Dito isso, vamos embora pro vídeo. Termina o sonho do Botafogo de chegar na grande final do Mundial. Vou procurar arranjar desculpa nenhuma para aquilo que nós hoje não conseguimos fazer. O Pachuca foi melhor do que nós, foi mais eficaz. O Arthur Jorge não quis culpar o desgaste, né? Mas eu vou te falar, hein? Foram 17 horas de viagem do Rio de Janeiro até o Catar. O time chegou e só conseguiu treinar uma vez. Tudo isso depois de uma sequência de jogos que exigiu muito do Botafogo no Brasileirão e na Libertadores. O resultado hoje não foi aquilo que nós queríamos. Nada apaga daquilo que muito bom fizemos esta temporada. Isso não vai apagar nossa temporada, aquilo que nós fizemos, né? Todo o trabalho, todo o sacrifício durante toda a temporada. Quando o botafoguense pensar em 2024, não vai lembrar de ontem não. Ele vai pensar no que fez o Luiz Henrique em Buenos Aires. O desvio, voltou Luiz Henrique! Da vitória contra o Palmeiras em São Paulo. Promada de primeiro pro Gregori, bateu! Gol! Das festas do Nilton Santos. O Botafogo conquista o Brasileirão 2024. Dos gols do Igor Jesus, do Savarino, do Júnior Santos, do ressurgimento do Marlon Freitas. Acho que a gente tem que sair de cabeça erguida e, assim, comemorar, até porque a gente nem teve tempo, né, de comemorar os 2 títulos. 2024 foi o maior ano da história do Botafogo e nada vai apagar isso. Não vai não. Boa tarde, gente boa, começando o Globo Esporte. Essa derrota pro Pachuca do México aí não apaga mesmo, né? A brilhante temporada do Botafogo, 3-0 machucou um pouquinho, ferimentos leves. Na primeira vez que o campeão da Libertadores entrou no Mundial antes da semifinal, a primeira eliminação, né? O Pachuca então vai pegar o Al Ahly do Egito na semifinal. O Real Madrid tá lá esperando tranquilão, só na final. Bora pra Doha então conversar com o Edson Viana, que está no Souk Waqif, lá em Doha. Próximos passos do Botafogo, Edson. Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu falo aqui do Souk Waqif, o tradicional mercadão de Doha, e o Botafogo já tem programação para ir embora. Os jogadores saem daqui hoje às 11 da noite no horário local, 5 da tarde no horário de Brasília. E agora, como estão oficialmente de férias, alguns aproveitaram para passear pela cidade. Hoje, inclusive, a gente viu aqui mais cedo o goleiro Gatito Fernandes. E ontem, depois do jogo contra o Pachuca, o clima era de despedida no grupo. O Almada,
por exemplo, admitiu que deve sair do Botafogo no ano que vem. A tendência é que ele vá para o Lyon da França, um clube que pertence ao grupo que é também do John Textor. E eu conversei depois do jogo com o atacante Igor Jesus. E ele falou sobre o desgaste nessa reta final da temporada. O Botafogo fez uma longa viagem para cá, teve pouquíssimo tempo de preparação para o Intercontinental de Clubes e ele falou sobre como tudo isso influenciou no desempenho do time contra o Pachuca, o Botafogo que fez 75 jogos na temporada. Vamos ouvi-lo. Cara, na verdade o Botafogo em todas as competições quer vencer, só que em algum momento a mente quer ir, só que o corpo não consegue responder. E, infelizmente hoje foi um jogo que aconteceu muito isso, muitas vezes queríamos fazer algo a mais, mas o corpo não respondia. E o sonho do Mundial do Botafogo acabou logo no primeiro jogo. 3-0 para o Pachuca do México e agora oficialmente acabou o melhor ano da vida do Botafogo. Poucos e bons estiveram lá. Até porque nem deu tempo. Aceitaram a aventura de última hora no Catar mais pela celebração de um ano com 2 títulos extraordinários do que pela expectativa de um terceiro. A gente tá confiante. A galera duvidou, a gente conquistou o Brasileiro, a Libertadores. Se for com sofrimento, a gente já tá acostumado também. Fogo! Nas palavras e nos gestos, pro bem e pro mal, pareciam pressentir que o inesperado estava prestes a acontecer. Osama Idrissi, atacante, 28 anos, nascido na Holanda, naturalizado marroquino, inspirado pelo Brasil. Ronaldinho era um dos meus jogadores favoritos. Ele dava muita alegria para os torcedores. Eu via muitos vídeos dele. E depois veio o Neymar. Para mim, são 2 exemplos incríveis de jogadores que se divertiam no campo. O golaço dele foi o ponto alto de uma noite com outros 2 do Pachuca. Derrotas por 3-0 são duras, porém incontestáveis. Perdemos porque o Pachuca aproveitou, foi melhor do que nós e acabou por conseguir um resultado que os permite ter sido melhor do que nós. Desde a escalação, um Botafogo com outra cara. 6 alterações em relação ao time base dessa temporada. 2 por lesão e 4 por prevenção. Cuiabano, Alain, Eduardo e Matheus Martins foram titulares contra o Pachuca. Desde os primeiros minutos, viram a equipe mexicana pressionar a saída de bola, roubar e criar as melhores chances. Vai sobrar na entrada da área! Perigosíssimo mesmo chute. O Botafogo tinha muita dificuldade para trocar passes. Demorou 36 minutos para construir uma boa jogada. De pé em pé, até o cruzamento do Luiz Henrique virar uma furada uruguaia. Bateu ponte, tentou bater de primeira. A precisão nos chutes não aumentou muito com o Luiz Henrique. Luiz Henrique! Pegou de primeira, que bola do Eduardo, rapaz. Ele ajeitou de peito pro Luiz Henrique. Com o Matheus Martins. Tocou de cabeça pra trás, Matheus Martins! Pegou muito embaixo dela. E logo aos 3 minutos do segundo tempo, o Idrissi fez aquela obra-prima do Pachuca. Idrissi limpou mais um drible pra fazer um golaço! A gente terminou o primeiro tempo melhor, né, na minha visão. E depois, no começo do segundo tempo, tomar o gol, né? Claro que você tem que correr atrás, né? Ficar mais exposto, né? E foi o que aconteceu, eles aproveitaram bem de contra-ataque e mataram o jogo. O Botafogo até ameaçou reagir com o Cuiabano. Espalma o goleiro! O Arthur Jorge resolveu voltar à fórmula de sucesso de 2024, com Marlon Freitas, Júnior Santos, Almada em campo. Savarino e Tiquinho também entraram, mas um erro do jogador mais caro desse elenco piorou a situação do Botafogo. O Pachuca tem a chance na esquerda, Brian tentou trazer pro pé direito, bateu pro gol. No chute de Deossa, gol! Na bobeira geral. De partida do clube, o Almada ainda perdeu mais uma bola que teve influência no placar. Deossa arrancou. Contra-ataque do Pachuca. Achou o Idrissi. Ele já virou pro Idrissi, completamente livre. Ele que tocou pro Solomon Rondon, Marcos. Rondon tá chegando pronto pra chutar. É pro Rondon, ele bateu e fez. Gol!
Em 12 dias, esse Botafogo passou por 4 cidades, 3 países, 2 continentes, enfrentou um fuso horário de 6 horas. O cansaço é inegável, mas não foi desculpa para a derrota para o Pachuca. Não, eu não vou procurar arranjar desculpa nenhuma para aquilo que nós hoje não conseguimos fazer. O Pachuca foi melhor do que nós, foi mais eficaz, tirou partido de uma segunda parte mais capaz, portanto, nada a dizer em relação a tudo aquilo que é o contexto, porque nós temos que nos agarrar àquilo que é o resultado. Da boca de quem perde, poderia mesmo soar como desculpa, mas o próprio Pachuca reconheceu a dificuldade enfrentada pelo Botafogo na reta final da temporada. Sem tempo de descanso e treinamento, como o time do México teve desde o dia 10 de novembro. Sabíamos que haviam chegado tarde. Nós sabemos que eles chegaram tarde no Catar. A viagem, mudança de horário, isso tem um peso. E nós aproveitamos disso porque já estamos aqui há 5, 6 dias e já nos acostumamos com o horário. Uma forma de reconhecimento ao time que eles do Pachuca tanto estudaram antes de chegar ao Catar. O já inesquecível Botafogo de 2024. De queixo erguido. Nas vitórias e nas derrotas. Dessa vez não deu, mas a imagem que fica, gente boa, é essa aqui, ó. Tá maluco, gente. Campeão da Libertadores pela primeira vez, campeão do Brasileirão depois de 29 anos, maior ano da história do Botafogo Futebol e Regatas, para se orgulhar para sempre. Inesquecível, histórico, emocionante, tô arrepiado até agora. Foi glorioso. Fica essa pontinha de decepção, mas também tem um entendimento. E a gente sabe que o time não teve como se preparar, não teve como se organizar com calma. Ainda tinha para decidir um título brasileiro na última rodada. Então, sai do Brasileirão para esse novo torneio com outra perspectiva. Esgotado, acabado, esgotado de uma maratona. Mas não é só isso. O Pachuca jogou melhor no segundo tempo, faz 3 gols. O primeiro, comentava com o Denilson aqui, um golaço. Um golaço, nossa, mãe, uma pintura, gol muito bonito, de muita técnica. E aí, Everton, é isso, não tem jeito. Agora tem que chegar e comemorar um pouco mais o brasileiro. Então, Renata, eu fico no link, né? Tô lá em Minas Gerais e, obviamente, perseguido, né, por todos aqui. Não, Será? Não, tô falando sério. Eu poucas vezes falei tão sério na minha vida. Perseguido. Aí, quando foi para as finais, o Atlético, eu falava de chegar... Peraí! Você tem que eu falava de cansaço, eu falava de time pouco físico, e vocês... Não, isso é desculpa. Aí agora vai jogar o Mundial, fala que tá cansado. Rasgaram o regulamento, o senhor não falou nada, velho. Eu não lembro. Rasgaram o regulamento, você não falou nada. Esse galo mocho aí, velho. Mas em quais condições viajou agora? Dedê vem, ai não, mas eles chegaram cansados, coitados. O avião é muito ruim, né? O avião é muito ruim. Isso quem falou foi o Sgarbi. Não, mas você também falou. Não, o Sgarbi que falou isso daí. Não, de São Paulo não tem, só o Palmeiras que tem. Então é o seguinte... Mas as condições que na época do Galo viajou? A desculpa é cansaço, festa, o avião é ruim. Tomou um pau de um time 16º colocado numa apertura que não jogava desde o início de novembro. E aí muita gente diz assim, mas eles estavam sem ritmo. Mas o Botafogo chegou com ritmo e tomou 3, fora os ameaços. Eu quero ver quem vai defender aqui. Não, quem tem que falar é o Capelanes, gente. Defende aí. O Capelanes ontem, ele alertou. Ontem, projeção. Depois do jogo eu tô jogando a real. É isso aí. O famoso engenheiro de obra pronta. Que depois que o fato consumado é fácil analisar. É óbvio. O jogo aconteceu, você vai analisar o jogo. Tem que falar antes. Tomou um vareio. Tem que falar antes. Depois qualquer um fala. Defende aí. Depois qualquer um fala. Barbosa. Eu fiz um levantamento. Eu fiz um levantamento ontem. Um levantamento? Um levantamento. Atenção. Não foi de peso. De peso, pai, esquece. Atenção aos números de jogos dos times que disputaram esse Mundial de Clubes, o Intercontinental. Botafogo, 74 jogos na temporada. Legal, fera. Real Madrid, 54. Acabou a discussão. Legal, Al-Ahly, 51. Acabou a discussão. Pachuca, 48. Legal, fera. Quase 30 jogos a mais o Botafogo legal, fez. Fera. 16º colocado numa apertura. Só que o negócio é o seguinte, não acabou a discussão, não, Chico. Não acabou a discussão, eu vou falar o porquê que não acabou. Porque enquanto você que adora passar um pano pra dirigente, não sei o quê, os clubes são coniventes com o calendário. Outra coisa. Vocês assinam, não... praticamente, mas vocês assinam, chancelam, dão aval. O seu Corinthians chegou lá e ganhou o Mundial e vocês estão reclamando do calendário. O seu Corinthians ganhou o Mundial, você não reclamou. Deixa eu olhar o bico. É de todo mundo, pelo visto. Essa temporada, todo mundo tá reclamando do calendário, temporada que vem vai ser ainda pior. Então colocar desculpa em calendário e tal. E outra coisa, Arthur Jorge, você é um brincalhão, velho. Você é um fanfarrão.
Jogo mais importante da história do Botafogo. Você entra com um time alternativo, irmão. Vocês não ganharam do Cuiabá, não ganharam do Criciúma em casa. E vocês acreditavam que ia ganhar do Pachuca, do Al-Ahly e do Real Madrid? Vai dormir, Chico. Vai dormir. O fato é que caiu na primeira partida. Desdenhou. E eu quero seguir o papo, mas antes, da precoce do Botafogo da Copa Intercontinental. Primeiro que pra mim, apesar do vexame, pra mim é um vexame o Botafogo cair numa fase tão precoce no Mundial, 3-0 contra um time mal no Campeonato Mexicano, um time ruim. Pra mim, é um time ruim. Campeão da CONCACAF, irmão. Tá bom, mas é um time que é ruim, um time campeão. Um time campeão é ruim, eu não entendo isso. 2 vitórias nos últimos 17 jogos. É um time que tá bem? Ruim. É um time que chega bem? É ruim. É time campeão. Continuando, ruim. Pra mim a temporada do Botafogo, apesar do vexame, já é um sucesso. É um sucesso. A melhor temporada da história do Botafogo, Libertadores, brasileiro, sobrou em tudo. Fato. Agora é uma passação de pano aqui dos meus amiguinhos, hein, grande parte? Meu Deus do céu. Eu não. Porque assim, é claro que existe a questão da logística, que é uma vergonha da CBF, que a gente bate aqui todo dia praticamente no calendário, porrada bate. Só que, cara, não dá pra chegar no Mundial com todo respeito e fazer uma partida vergonhosa como fez. Pra mim diz muito sobre o nível do futebol brasileiro. Que a gente às vezes coloca ali, e aí é reconhecendo um erro nosso ontem aqui, menos do Capelanes. Que, talvez dê jogo com o Real Madrid. Mas quem é que meteu 3 gols no Botafogo na temporada? Não, então... Pouca gente que teve... Mas tomou também, deles, mas não foi 3-0. Mas é isso. Aí 3-0. Aí pega... O brasileiro foi 3-0. Lá na casa do Botafogo? Isso. Aí pega um time do México, um time que tá mal no mexicano, no caso, na temporada. Pega um time do México e toma 3. Mas, Juvena, você não acha que tem uma explicação pra isso? Não é pra mim, pra mim mostra que o nosso nível talvez seja baixo também. Só que enquanto os caras passaram um mês pensando nesse jogo especificamente, tava lá o Botafogo na Libertadores com 10 na final. Isso pesa. E ainda no Brasileiro, 38 rodadas. Eu respeito a opinião de todo mundo, mas essa romantização da derrota do vexame me incomoda. Por que, Capelanes? Porque estão romantizando, porque o Botafogo cansou, porque isso, porque aquilo. Mas não cansou? Você acha que não cansou? Você acha que esse é o Botafogo? Você acha que o Arthur Jorge não queria jogar 3 jogos com todos os titulares? Você acha que esse é o Botafogo? Gente, vem cá. Pelo amor de Deus, sejamos oportunistas. Não seja... O Botafogo, eu amo o Botafogo. Se o Brasil tem 5 estrelas no peito, passa muito pela história do Botafogo. Já maciou, o meu ponto de vista é o seguinte, o Botafogo não é nada demais também. É sim. Não é nada absurdo. Não é só demais. É campeão brasileiro. O time que foi o Botafogo não ganhou de Criciúma, rebaixado. Não ganhou do Cuiabá, rebaixado. Aí a gente quer supervalorizar. Mas também não perdeu, né? O Botafogo é tudo também não isso, perdeu. não é. O Botafogo não é tudo isso que muita gente quer pintar. Brasileiro e ganhou Libertadores. Foi o time que foi rebaixado. Gente, o time tá bom. O nível do... Eu não tenho complexo de vira-lata. Até porque se eu fosse virado, seria um bulldog, que eu amo. O meu ponto de vista é o seguinte, gente. O nível do futebol brasileiro, ele é nivelado muito por baixo. Porque é por baixo que ele... Mas olha só, o time do Botafogo continente. tem o Almada, que é a seleção argentina. Luiz Henrique, Igor Jesus e Alex Telles são brasileiros, seleção brasileira. O nível desse time hoje... na minha opinião, é uma equipe que fisicamente me parece muito europeia, grande, alta. E aí, justamente o aspecto físico no final acaba pesando. Então, porque também ninguém aguenta, Capelanes. Libertadores chega numa final como aquela e o brasileiro. Eu vou ficar quieto até o fim do programa. Você sublinhar. A gente fez uma projeção. Se você ficar quieto, vai ser legal. Vou ficar quieto, eu prometo. Nós fizemos na semana passada uma projeção do Super Mundial de Clubes do ano que vem. Ninguém nesse programa, tirando a Rê, ninguém cogitou um brasileiro ser campeão. Aí vocês querem valorizar o futebol brasileiro? Você cogita? Não é a mesma coisa, porque o nosso nível está muito abaixo. 8 europeus. Mas, gente, ninguém pensava que o Botafogo ia passar por cima do Real Madrid, nem nada. O que a gente imaginava é que esse primeiro jogo contra o Pachuca era possível. O que o Atlético Paranaense fez com ele? O futebol mexicano tem tanto investimento quanto o nosso. Futebol legal, o futebol mexicano tem mais investimento que o nosso. Vocês não aceitam isso. Eu quero o Botafogo nas condições plenas, encarando o Pachuca. Eu queria ver. Agora tem uma outra pergunta do que vocês viram ontem, da atuação específica, porque não temos mais muitos elementos para analisar o Pachuca. Esse time, se chegar numa final, se passar pelo Al-Ahly, vai fazer frente ao Real Madrid? Vai tomar um sacode. Eu vou te falar porque não vai. Por quê? Porque ele não vai jogar do jeito que jogou com o Botafogo. É isso, gente. Mas teve espaços também. O Pachuca usou o que já era de se esperar. Quando a gente ouve o treinador do Pachuca falando um dia antes do jogo, ele já tinha destrinchado o Botafogo. Botafogo a vai, rotina do Botafogo. Jogou final de Campeonato Brasileiro, ganhou Libertadores, viagem longa. Os caras, eles já sabiam, Loirão. O que eles fizeram? Foram pra cima, né? Foram pra cima.
Intensidade o tempo todo. Chegou uma hora que o Botafogo, as pernas... E só abriram o placar no segundo tempo. Aí abriram... Desculpa. O Botafogo chegando tarde em todas as jogadas. O Botafogo é irreconhecível. Você pega a declaração dos jogadores. Eu não sei se foi o Gregory. Alguém falou assim, cara, a mente você pensa o corpo não Galo tava cansado. Gregory não. Igor Jesus. Pois é. E agora estão dizendo... Igor Jesus falou assim, a cabeça pensava e o corpo não reagia. Para, Denilson. O Arthur Jorge, na saída, no campo mesmo, ele já deu a entrevista e disse, não vou usar o cansaço como desculpa, mas a gente pode analisar isso também. Eu acho que entra na conta do Botafogo. Tudo bem. Não sei se é o motivo principal, mas é um fator que complicou. Renato, já quanto ao Al-Ahly, o Pachuca já não vai jogar igual. Boa tarde, obrigado. Já contra o Al-Ahly, sábado, deve ser o jogo sábado, já não vai jogar igual. 15 segundos. E será que teve um mianmianmian no meio dessas comemorações? Imagina que não. Ai, chegou grandão. Se fosse você... Se fosse eu, só aguinha com gás. Chegou grandão. Ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro. Aí todo mundo, inclusive eu, melhor elenco disparado do continente, mais de 1 bi gasto pra montar, ele vai meter mais 1 bi pro ano que vem, etc e tal. Então, timaço, baita de um elenco, chegou lá e desdenhou do Pachuca, 16º no Mexicanão, e foi surpreendido. E foi, como o Capelanes falou, foi vexatório sim. Ai, tá doído porque perdeu a Libertadores. Não! Ele chegou favorito contra o Galo e exerceu o favoritismo. Desdenharam do Pachuca, se prepararam para jogar com o Real Madrid e perderam o jogo. Legal foi a campanha do Galo. Agora vocês estão aí defendendo. Legal foi o Galo e o Esse assunto não vai terminar do Roger Guedes, até para falar também do Botafogo que a gente prometeu, mas o Bubu, nesse olhar, então, o Botafogo pode ter até a saída de alguns jogadores, né? Agora, o Almada, né, que falou que pode ir embora. Ele vai embora, ele já falou. Pode abrir espaço para o Roger, ele teria mais espaço no Botafogo do que no Flamengo? Eu acho que o perfil Roger Guedes se encaixa mais com o Fogão. O Fogão é um time que contratou vários jogadores do meio para frente, que tem uma certa imposição física, né? Intensidade, correria, velocidade, drible, né? Então, você pensa assim, Luiz Henrique, Júnior Santos, são jogadores de frente que têm força, velocidade, é o caso do Roger Guedes. Então, se você perde um desses caras, de repente pode ser. Lembra que o Roger Guedes passou pelo Palmeiras já, né? E não foi tão feliz assim, né? Então não é que você contrata o Roger Guedes e tá tudo tranquilo, maravilhoso, tudo são flores, né? Então o Roger, que não é o Roger Flores, ele é o Roger Guedes. Eu acho que o Botafogo tem o melhor scout nesse momento do futebol brasileiro e pode ter criatividade. Porque o Roger Guedes... Quem que é o empresário do Roger Guedes? É um bom empresário, né? Paulo Pitombeira. Paulo Pitombeira, um bom empresário. Entrada em clubes, tal, não sei o quê. Eu acho que o Botafogo, que está caminhando muito bem com as próprias pernas, pode enxergar no mundo. O mundo é grande, vocês perceberam? O mundo é enorme. Aliás, o Botafogo acabou de sair do Mundial. Então, o mundo te oferece tantas possibilidades, tantas nacionalidades. Você apostar, no caso do Botafogo, no Roger Guedes, para mim é falta de criatividade. Lembra quando a gente ficava naquela ciranda de técnicos no Brasil? Sei. Um saia desse aqui, é pro outro, esse aqui é para aquele para aquele. Até que alguém falou, cara, a gente pode olhar pro resto do mundo. Vamos, quem sabe, trazer um estrangeiro. E aí, estrangeiro vinha aqui e dá acesso. Agora, então, cara, ele é bom. Eu concordei com você, concordo com você. Você levaria pro Super Palmeiras? Só que assim, lógico, já. Hoje, a realidade do Flamengo, a realidade do Botafogo, eu acho, que é de procurar jogadores de um quilate maior. Tá aqui, a Nath conhece muito de bijuteria, de joias. Eu achei que era de latim. Não então, conheço, não. Um outro quilate, entendeu? Um outro valor. O quê? Segue. Ele é louco. Jogador cachorro. Jogador cachorro que... Quilate. Ele late? Quilate. Bom, então, vocês, pelo que eu tenho notado, então... Não é. Eu não tô empolgado. Não é isso. O Roger Guedes não me empolga. Me empolga, sim. Se ele quiser jogar no Rio Branco, tá porta, tá aberta. Você acha que o Flamengo ou o Botafogo contratando o Roger Guedes vai ter gente no aeroporto lá, fazendo Aeroflá, mas ele é bom jogador, meu. Não, ele é bom jogador, ninguém tá falando que ele não é. A gente tá analisando dois cenários. Flamengo, que tem muitos jogadores de lado de campo, e que, né, a gente tá falando de jogadores que vão voltar de lesão, e qual função ele teria dentro desse Flamengo, se é uma composição de elenco e pagar esse valor. E a gente está falando de um Botafogo que tem saídas eminentes, tem saída do Almada já confirmada e mais alguns jogadores que devem sair.
pelo nível de contratação e pela análise de scout, eu acho muito difícil o Botafogo investir esse valor no Roger Guedes, hoje. Mas isso não quer dizer que ele é um jogador ruim. Você acabou de falar que levaria pro Super Palmeiras pro Mundial. Pô, lógico. Quem você tem hoje jogando pelo lado Jogaria no meu time no Rio Branco. Ele jogou bem no Palmeiras? Desculpa, Hoje eu ia falar no foi Palmeiras. campeão brasileiro, titular. Foi. Então... Mas, enfim, vamos seguir este programa, porque temos outros assuntos importantes. O Elton Serra mandou aqui um abraço para todos vocês e disse que eu fiz uma releitura de Titanic ao abrir os braços aqui. Quer que põe a música? Não, acho que melhor não. Bom, só queria mandar um abraço aqui para Ana. A situação não vai acontecer. Vamos conversar então com o Rafael Marques, porque a gente sabe que outros clubes também, né, ou todo o grupo passa por questões financeiras e a gente sabe quantos ativos o Botafogo tem para equilibrar essas contas do grupo também, não é, Rafa? Pois é, essa é uma equação importante, Bruno, Mário e companheiros, porque, além de tudo, o Botafogo é uma SAF, é uma empresa, e o seu investidor, o seu dono, que é o John Textor, precisa, ao mesmo tempo, cuidar desse equilíbrio financeiro e manter o potencial competitivo de um time que fez uma temporada histórica e que ano que vem vai estar disputando o Mundial de Clubes. Não só o Mundial de Clubes, como também a Recopa Sul-Americana, a Supercopa do Brasil, mas o Carioca, o Brasileiro, a Libertadores e também a própria Copa do Brasil. Então são muitas competições, precisa ter um elenco forte, um elenco de qualidade e lidar com as questões peculiares do grupo atual. O Botafogo tem no seu elenco profissional 39 jogadores e 9 contratos terminam agora no dia 31 de dezembro. O lateral direito Rafael encerrou a carreira, se aposentou, foi vencido pelas lesões em sequência, derrotado pelo departamento médico, digamos assim, né? Então acabou sem condições de permanecer como atleta profissional, não vai jogar mais. Os outros 8, 2 devem ser devolvidos aos clubes com os quais tem vínculo, né? O Pablo deve ser devolvido ao Flamengo e o Adrielso devolvido ao Lyon. Alguns jogadores que não vão ficar para a próxima temporada, receberam já essa sinalização, porque o Botafogo até tentou, no caso do Eduardo, uma renovação, mas a proposta não foi aceita. Além do Eduardo, o Marçal, o Tietê e o Oscar Romero ficarão livres no mercado. E 2 jogadores cujos contratos terminam, o Botafogo deve renovar. O Jefinho, o atacante, e também o Gatito Fernandes, goleiro, devem permanecer para a próxima temporada. Eu falei 9 jogadores, e não incluí o Thiago Almada, porque ele tem contrato com o Botafogo, mas já é interesse do jogador e do próprio John Textor que ele vá para o Lyon da França, que é um clube que pertence aí a esta holding do investidor americano. Então o Thiago Almada também deve deixar o elenco do Botafogo. E aí seriam todo 10 nomes a serem trabalhados agora nessa mudança de temporada. E aí o torcedor pergunta, né, Bruno, Mário e companheiros, todo mundo saindo, quem é que vem? Até agora o único nome efetivamente que está sendo trabalhado pelo Botafogo é do atacante Bitelo, que hoje joga no futebol russo, desembarcou ontem no Rio de Janeiro e pode ser que o Botafogo desenvolva e conclua essa negociação. Tem também a concorrência do Flamengo, mas é sim o Bitelo o nome que o Botafogo está efetivamente trabalhando para ser um reforço para o ano que vem. Tende a ser uma temporada com muitas caras novas no elenco do Botafogo e uma enorme dificuldade para manter muitas das peças, até porque outros jogadores que têm contrato também têm o seu futuro incerto, né? Casos do Igor Jesus, do Luiz Henrique e do próprio técnico Arthur Jorge, que ontem, depois do jogo, deixou no ar a possibilidade de ficar, mas também a possibilidade de sair, meus amigos. E na tela, então, Rafa, a gente fez exatamente esse desenho, tá? Das saídas confirmadas, as mudanças do elenco do Botafogo, então com esses nomes que você trouxe pra gente, e também a situação indefinida, né? De grandes nomes, como Luiz Henrique, o Igor Jesus, o Gatito e o Arthur Jorge, como você bem disse agora. Quando a gente fala de saídas confirmadas, claro que chama atenção ali o Almada, né? Porque já era previsto, já tinha falado sobre isso. E até na palavra do John Textor ali, que ele pretende manter, tentar fazer tudo de novo e, obviamente, fazer bem para a próxima temporada. Mas vai ser um Botafogo muito diferente, ou bem diferente do que o que a gente viu em 2024, Jailson. No mínimo ali, como o Rafael falou pra gente, 10 nomes. É. Então, vai ter que trabalhar o scout novamente. Tem que trabalhar bastante, vai ter que achar peça de reposição, enfim, seja lá o valor, né? Porque agora a tendência é que as coisas fiquem mais caras pro Botafogo. Também então, tem isso, né? Por conta da exposição, por conta da marca, por conta dos títulos conquistados. Então a tendência é que as coisas fiquem mais caras pro Botafogo, sim. Então o scout vai ter que trabalhar muito bem para conseguir substituir. E a gente está falando aqui de peças fundamentais. O Almada, titularíssimo, um dos craques da equipe.
O Luiz Henrique tem essa situação indefinida também por conta do Lyon. O técnico, o Arthur Jorge também, ele não definiu em momento algum. Ele não falou nenhuma hora, nada que desse um mínimo de segurança nesse sentido. Em momento algum. O Arthur Jorge, a todo momento que foi questionado, ele as mesmas palavras do Luiz Henrique. A gente vai ver lá na frente, a gente vai ver. Então ainda tem isso. O cara que fez esse time jogar esse futebol impressionante na temporada também pode sair. Então o trabalho vai ser árduo. Esse é o pacote ou é a maneira da SAF do Botafogo trabalhar. Tudo certo, é assim mesmo, tá ótimo pro Botafogo, ou você entende que não, Marra, que poxa, o ideal, ou continuando assim não vale a pena? Porque tem torcedor que fica assim, não, desse jeito eu não quero SAF pro meu clube. Eu discordo. Pra mim, se sair Arthur Jorge, se sai Luiz Henrique, o Almada ficou, pra mim tá excelente. Não, mas Bruno, tudo... Pra mim já valeu a pena. Tudo depende de 2025. Se ganhar de novo, tá nem aí. Não, acho que até se não ganhar em 2025, pra mim já valeu. Sim. Eu digo assim, o treinador, os torcedores que você tá falando, eu não quero que seja assim. Se ganhar, tá tudo certo. Se ganhar, porque eu tô falando no seguinte sentido. Quando vieram, principalmente acho que o Luiz Henrique e o Almada, alguns falaram assim, mas ele só vem pra ficar um ano e depois vai embora. Sim. Pra mim, tudo certo. Tudo certo. O Estevão também veio pra ficar um ano e foi embora. O Almada é só 6 meses, né? É isso, o Almada, daqui 6 meses vai embora. Não tem problema nenhum. Certo. Essa é a realidade na América do Sul, né, Bruno? Se chega um jogador e joga 6 meses e ele arrebenta, ele fatalmente vai embora. Então, assim, você tá fora do contexto do que está acontecendo já, né? Assim, a torcida, não é possível que já vai perder. Meu amigo, se não fosse SAF, já perderia. Então, pelo menos, agora você vai ter você tem a certeza, convicção e tal. Você tem a palavra do Textor de que ele vai continuar trazendo jogadores. Mas esses jogadores não vão ficar muito tempo. De novo, vou te repetir. Eles não ficariam mesmo. Se arrebentar, no Brasil, dificilmente fica. Porque assim, falando daquele jeito que você gosta, Marra, com o máximo respeito. Máximo. O Botafogo, eu entendo, não é, Mari, que a gente, não é, Rafa, já falei isso aqui, a gente tem uma dívida de gratidão com o Botafogo de Futebol e Regatas por tudo que ele representa para o futebol brasileiro. Sim. Né? Pra gente, pra nossa profissão, pro nosso esporte. Mas eu não vi a perspectiva nos últimos anos, eu não tinha essa perspectiva de ver o Botafogo ganhar Libertadores e Brasileiro no mesmo ano. Não era o caminho natural. Se não tivesse uma intervenção Isso. divina chamada Textor. Isso aí. A gente não tinha, não é, Rafa, nenhuma perspectiva de ser competitivo, quanto mais vencer da maneira como venceu. Zero. Então, assim, pra mim, vale muito a pena. Esse caminho. O Rafa vai falar, né? Não vale a pena. Assim, eu vou falar uma coisa, viu, Jailson? Que é importante dar para poder citar esse debate, que eu acho que é bacana nesse momento em que sai de uma derrota para o Pachuca, como foi ontem. E sim, claro, isso não apaga em nada a temporada do Botafogo, mas suscita outras reflexões, para a gente poder debater uma coisa que vai além da questão propriamente do fato do Botafogo ter virado SAF, né? A conquista de um modelo como esse do Botafogo, da maneira como ela se desenvolveu em 2024, com o Brasileiro e Libertadores, ambos de forma incontestável, isso pode ser um grande ponto de partida para uma significativa mudança cultural do comportamento médio de muitas das torcidas das grandes camisas do futebol brasileiro. Eu vou dizer isso porque é claro que os torcedores do Botafogo não queriam que esses nomes saíssem, mas eu estive no Newton Santos no domingo para a cobertura de Botafogo e São Paulo. Conversei com muita gente. Já havia esse entendimento interno entre os torcedores. E não é que está tudo bem, está tudo no jogo. Está dito, está avisado, está combinado. E a torcida comprou essa ideia porque ganhou. Ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro. É o maior ano da história de um clube que tem 120 anos. Então, assim, eu acho que este exemplo do Botafogo, ele é clássico para uma tentativa bem válida de mudança cultural. Futebol é negócio? É. Então, sim, eu vou ter bons jogadores no meu time, por 6 meses ou por um ano, esses caras vão embora, vão me dar, provavelmente, um bom resultado esportivo, virão outros, a roda vai girar e tá tudo bem. É isso que parece que está sendo implementado e bem aceito pelos torcedores do Botafogo. É que eu ia pontuar antes do Rafa dar esse exemplo maravilhoso, mas exatamente a mesma coisa. Só que a questão é, a gente já vivia isso. Sempre. Sim. As temporadas dos clubes brasileiros eram assim, só que a diferença é, antes surgiu alguma promessa, algum ponto fora da curva, algum encaixe, e depois de um ano e meio no máximo,
esse moleque, enfim, sairiam. É porque eu acho que talvez nesses últimos... Rapidinho, é porque a questão agora é que já está assinado antes. E já está avisado antes. Já está avisado antes, então não vai precisar esperar a proposta. Sim. É que eu acho que talvez nesses últimos 3 ou 4 anos, como o Flamengo e Palmeiras conseguiram manter os seus times por 3, 4, até 5 temporadas... Mas é um fora da curva que também não acontecia. Foi o que a gente conversou na despedida do Gabigol. Isso. Em relação à idolatria e tudo mais. É um ponto fora da curva. Mas aí eu acho que são duas conversas também diferentes. Eu acho que, assim, por exemplo, a questão do Arthur Jorge é uma questão também pessoal. Porque o Arthur Jorge não entra numa cota de conversa de que ele vai sair daqui para treinar o Lyon, necessariamente. Porque pode vir uma proposta da Arábia Saudita... Alguns personagens, eles podem ser mantidos dentro do Botafogo. Não, e aí é um personagem vital. Sim, é um personagem que vai definir até quem serão os próximos a chegar. Sim. Quem ele gostaria de trabalhar ou não. Mas eu acho que, assim, talvez vire problema para o Botafogo se começar a ter prejuízo para o Botafogo. Por exemplo, surge um moleque na base do Botafogo, fenômeno. E aí ele é vendido mais barato que deveria, porque vai para o mesmo grupo, o dinheiro é amarrado para ir para um outro time do clube e a porcentagem fica menor para o Botafogo. Se tiver algum prejuízo para o Botafogo, aí eu acho que começa a virar problema. Sim. De resto, eu acho que está dito, não está mentindo para o torcedor, ele está sabendo o que está acontecendo, é isso, entendendo que não há garantia nenhuma que ano que vem tudo funcione da mesma maneira. Porque como não vai ter uma sequência necessariamente do projeto, né, Marra? Sim. Você vai estar mudando um time inteiro. Ele pode demorar a se adaptar, pode não dar exatamente a mesma liga. O torcedor, ele fica viciado em vencer e é muito bom. Mas ele tem que entender também que não é uma fórmula mágica. Eu queria ter uma filha assim. Agora nós alimentamos todos os boatos, todos. Isso, vai, papi. Não, porque o seu ponto de vista é muito importante em vários aspectos. Essa situação de um jogador jovem e que arrebenta e que ele poderia ir pro United, pro Chelsea, mas ele vai pro Crystal Palace porque é filho do mesmo pai, isso é um problema. Mas aí quem tem que estar atento é a coletividade, são os torcedores, e a gente está falando de uma situação que ainda não existiu. A imprensa vai ter que cobrar, tal, assim, a gente vai fazer o nosso papel. Por que pro Crystal Palace? Por que pro Lyon? Se ele pode ir pro City, pro Liverpool, pagando mais. Né, assim, não é... Vamos cobrar. Né? Vamos cobrar. E o torcedor do Botafogo vai cobrar. Mas antes da gente, o torcedor do Botafogo vai cobrar, porque ele vai se sentir... Mas esse é um caso que ainda não existiu. É só mesmo a gente ficar atento a isso. Mas é que... Desculpa, Marra, mas aí não seria o mesmo grupo? É ele comprando dele? Ele vendendo pra ele? Sim, mas é ele, às vezes, de certa forma, já existiu com o Adrielson, hein? Exatamente. O Adrielson foi assim. Mas eu tô dizendo assim... Mas ele deixando de ganhar mais. O Botafogo... Vai ser um problema pro Botafogo quando o torcedor do Botafogo... Mas o dinheiro é da SAF, não é do clube. Dele, é ele vendendo pra ele comprando dele. Mas o torcedor não é dele. O torcedor tem todo o direito. O torcedor não é. É isso que eu tô falando. O torcedor ele não torce pro grupo. Ele não bota 3 camisas aqui. Ele quer eu não torço pro técnico. Gente, hoje em dia... Mas será Posso dar um testemunho? Vai. Desculpem, só porque o testemunho que eu acho que é importante para essa discussão. Estando no Rio de Janeiro, a gente conversa com as pessoas com muito mais frequência e até fazem parte da rotina essas conversas. O torcedor do Botafogo está começando a acompanhar os jogos do Lyon. Está começando a acompanhar os jogos do Crystal Palace, pensando nos jogadores que, sem muito espaço nesses clubes, podem vir por um tempo para o Botafogo, para depois voltarem, porque já estão todos no mesmo contexto. Já existem camisas sendo vendidas, metade Lyon, metade Botafogo, metade Crystal Palace, metade Botafogo. Já está havendo a implementação dessa cultura. Por isso que eu acho que a gente, e aí esse papel nosso é importante, trazendo essas informações, vai ajudar o torcedor botafoguense também, como um todo, aquele que está um pouco mais resistente, a entender a nova realidade. Era este tipo de cenário, era essa configuração, era essa atmosfera ou nada. O Botafogo não tinha saída, como outros clubes grandes do futebol brasileiro não tinham e ainda não têm. Então, assim, a saída foi essa e ela foi da melhor forma possível. Resultado esportivo espetacular. Exato. Então, assim, se no ano que vem o Botafogo não tiver o mesmo resultado que teve esse ano e pode não ter, ainda assim o modelo vai ser percebido como um modelo vantajoso. Podem anotar isso. Qual que eu acho que tem que ser nesse momento? Aqui a gente está discutindo só questões positivas, só como modelo... Mas a saída do Arthur Jorge é um ponto que a gente tem que observar. Se ele sair. Se ele sair. Eu acho que com certeza. Isso a preocupação que o torcedor do Botafogo tem que ter é a seguinte: como o clube está se estruturando, caso
a SAF, caso essa administração saia. Eu acho que essa tem que ser a preocupação. Porque um modelo assim de um grupo, a gente já viveu aqui há 30 anos, quando a Parmalat controlava o futebol do Palmeiras. Sim. E ela fazia exatamente as mesmas coisas. Ela tinha os jogadores aqui e ela circulava esses jogadores pelos próprios clubes que ela também controlava e patrocinava na Europa e aqui na América do Sul. E aqui mesmo no Brasil, mais de um. E aqui mesmo no Brasil. Só que o Palmeiras não se preparou para a saída. Sim. E quando saiu, o Palmeiras foi para a segunda divisão. Então, acho que o que é importante para o clube hoje do Botafogo é aproveita essa estrutura, aproveita esse conhecimento, esses profissionais, para se eventualmente o Textor, por algum problema, não quiser mais brincar aqui, o clube esteja preparado para seguir. A saída da Unimed do Fluminense. Bom exemplo também. Eu concordo com você. E aí a coisa, às vezes, está em alguém que não ganha jogo, né? Isso. Que é estrutura, isso. Departamentos internos de recuperação de jogador. É a metodologia, assim, né? Dito isso, vírgula, 2025, que é o que temos próximo, nós tínhamos uma lista com a Almada como um cara garantido de saída. Qual o peso de perder o Almada? Qual o peso de perder Luiz Henrique, Igor Jesus e Arthur Jorge? Grandão. Do que a gente está conversando aqui, na verdade, sabe? Pensando na temporada aqui, o Botafoguense vai dormir dia 31, vai acordar no dia 1º. O que ele... É grandão. Puxado, né? Perde para mim 80% do time. Perde espinha dorsal do time, né? Esqueleto do time. É muito importante que não perca muito. Mas ok, vai perder 2 que são muito importantes, então não perde o Savarino. Então assim, tá proibido, não pode nem olhar pro vizinho, vai ter que ficar aqui. Mas eu acho que é combinado, inevitável, e o alento vão trazer jogadores no mesmo nível. Porque já viu que rende. Tem que trazer, né? Tem que trazer. Mas, por isso, para mim, até a situação do técnico é mais importante. Porque, assim, qual é a visão do próximo técnico? Por onde escolher o próximo técnico? Porque quando escolheu um brasileiro, não deu certo. Quando escolheu um outro português, ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Então, esses erros, em algum momento na temporada passada, comprometeram a temporada. Porque o Botafogo era líder da competição. Sim. Era líder com folga. Então, o acerto do Arthur Jorge é um acerto assim, nota 10. E o Botafogo foi muito assertivo. Porque eu estava até recuperando, eu nem lembrava, era o Thiago Nunes o técnico. No início, na pré-Libertadores. E entre a demissão do Thiago Nunes e a chegada do Arthur Jorge, foram quase 6 semanas. Olha o tempo que o Botafogo demorou, né? E lembra que a gente falava, mas o Botafogo não vai contratar ninguém e tal, e o Textor, calma, a gente está analisando, quer encontrar o perfil. O Arthur Jorge estava trabalhando, né? Sim. E ele acertou e muito. Não, foi um tiro certeiro, né, do Arthur Jorge, porque é impressionante. O acerto é espetacular. Para mim é o cara responsável por mudar a temporada do Botafogo, sim. E a gente tá falando de quem pode sair, Almada, Luiz Henrique, tudo mais. O Arthur Jorge, para mim, é a principal perda. É a principal perda. É o cara que motiva e que conecta esse grupo todo, né? Mas assim, ainda não temos a informação. Exatamente. Porque tá tudo muito em aberto. Ô, Rafa, você já volta aqui no Sport Center pra gente conversar mais também sobre os cariocas. Bom, pessoal, sou obrigado a concordar com o Bubu pela primeira vez na minha vida, né? Roger Guedes, Botafogo, sei lá, eu acho que o nosso scout é muito bom pra gente procurar um nome manjado como o Roger Guedes, que já está na mira de times como o Flamengo e tal, outros, Palmeiras, Corinthians. Não, acho que não seria um cara ideal pra gente agora. É um bom jogador, se viesse seria ótimo, né? É um cara que faz gol, um cara interessante, rápido e tal. Cara, é como uma luva no Botafogo, mas a gente consegue com o nosso scout achar jogadores fora do radar, que custariam bem menos, ou mais jovens, mais promissores do que o Roger Guedes, que já chegou no auge dele e agora pela idade vai se manter ali um tempo e depois começar a cair. Não tem valor de revenda, por exemplo. Eu acho que o Botafogo consegue achar jogadores de um perfil mais interessante que o Roger Guedes. Acho que ele não deve ir pra cá não, deve ficar com o Flamengo, né? Cruzeiro gosta de gastar alto, Cruzeiro. Se bem que o Cruzeiro pegou o Gabigol agora, né? Eu acho que o Roger Guedes acaba indo pro Flamengo pra ser um substituto do Gabigol. Ou pra um Palmeiras da vida, algo assim. Bom, pessoal, a reformulação não vai ser muito grande. Lógico, chegarão muitos reforços, porque Eduardo vai embora, Tietê vai embora, Marçal vai embora, mas quem que ir embora também? Rafael se aposentou, né? Tinha mais gente para ir embora, não lembro quem era agora. Pablo vai embora, já foi embora. Entre outros jogadores que vão
deixar o Botafogo, né? E aí você tem que reformular, sim. O Adrielson volta de empréstimo, né? Tem alguns jogadores que não vão ficar, então são muitas baixas no elenco. O Almada vai pro Lyon, então temos que ter reforços, mas acho que com base na maioria dos jogadores saindo, são reservas, a maioria que sai é reserva, chegando jogadores de um nível interessante que o Botafogo vai buscar, tende a acontecer o que aconteceu esse ano, no começo do ano. Os titulares desse ano, alguns virarem reservas, porque os novos reforços que chegarão terão um nível mais alto ainda do que já tem o atual elenco. Então isso é interessante. É assim que se monta elencos muito badalados, muito vencedores, né? Vou citar aqui sempre o Palmeiras e o Flamengo, que são os times que mais ganharam títulos ultimamente aí no Brasil, né? Palmeiras e Flamengo, se comparar o time dos dois em 2015 e 14 com o time dos dois em 2019, 20, 21, pô, a reformulação foi assim: o jogador de um ano, ele vai bem, é titular, o ano que vem chegam reforços que botam esses titulares no banco, nem todos, mas alguns vão pro banco, e aí passam 2 anos, esse cara que era titular anos atrás vai embora, como é o caso do Eduardo, por exemplo, agora, do Tietê, do Marçal, vão embora porque não tem mais espaço no elenco, subiu muito o sarrafo. Aí daqui a uns anos chegam mais jogadores e os titulares vão virando reservas e por aí vai, e vão indo embora. Daí o elenco vai elevando o seu nível ano após ano. O Botafogo, se para analisar, em 22, o primeiro time do Botafogo tinha como titulares Piazon, Vitor Sá, Erisson, o próprio Tietê, o Lucas Fernandes, tínhamos ali ainda o Daniel Borges, né? O próprio Hugo, Marçal virou titular depois, chegou depois, né? Tínhamos o Gatito, etc. Os jogadores foram chegando, a primeira leva já, no mesmo ano, a primeira leva mudou o time drasticamente. O Marçal chegou na segunda janela, o Júnior Santos, Eduardo, o Tiquinho, né? O próprio Luiz Henrique, o Perry, o Adrielson, chegaram na segunda janela de 22. Em 23, poucos reforços tomaram posição. Quase que o time se montou no ano anterior. Em 24, o time titular de 2023 virou todo reserva, só o Marlon Freitas virou titular. Aí o ano que vem, digamos que sai Almada, dos titulares, sai Almada e só, né? O resto se mantém. Vão chegar jogadores que podem botar, por exemplo, o Igor Jesus no banco, se ele não sair antes disso, né? Eu acho que ele e o Luiz Henrique ficam pro Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes. Pode, se não chegar um valor de 250 milhões de reais, acho que eles ficam. Aí, pô, digamos que um Gregory perca a posição, que um Vitinho perca a posição, que um Barbosa perca a posição para um zagueiro que chega melhor, um próprio John perca a posição para um goleiro que chegue melhor. Isso pode acontecer. E aí o elenco vai se qualificando, ano após ano, se qualificando. O Tietê, por exemplo, ano passado, um ano atrás certinho, quem eram os únicos que salvavam das críticas do Botafogo? Tietê, Vitor Sá, Danilo Barbosa, Júnior Santos, eu acho que tava aí. Esses 4, eu acho. Esses 4. Tietê virou reserva. Danilo Barbosa virou reserva. Vitor Sá saiu porque chegaram vários pontas. Chegaram o Jefinho, o Luiz Henrique, tinha o Júnior Santos voando. Depois chegou ainda não nesse momento, mas tipo, um pouco depois chegou o Almada. Voltou Carlos Alberto de empréstimo, era uma chuva de pontas. Então o Savarino jogava na ponta também, na ponta com o Eduardo por dentro. Então era uma chuva de pontas e o Vitor Sá saiu do time. E por aí vai, o elenco vai se qualificando. Então acho que é por aí, tá? Bom pessoal, falei demais já, vou encerrar o vídeo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que a gente postar aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael. Área de membros, tem plano de R$3, R$5, ajuda muito o canal a manter o que a gente tem aqui de estrutura, software, para fazer um bom serviço para vocês todos os dias. Tá? Fico por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!